Um assunto muito relevante atualmente é a inteligência artificial. Desde que saiu o GPT-3, ali por 2022, se eu não estou enganado. E hoje em dia, com diversos modelos de LLMs, que são os Large Language Models, e modelos também de IA generativa, como Midjourney, a recém-lançada Pika AI, e alguns outros estão no mercado. E é óbvio que inteligência artificial generativa, como a gente tem hoje em dia, vai afetar basicamente todas as profissões. E uma pergunta super comum é: vai acabar com desenvolvimento? E existem duas escolas de pensamento, dois lados de pensamento. Tem gente como o Yann LeCun, da Meta, que acha que LLMs, as Large Language Models, como o GPT, Mixtral, etc., considera que elas não são inteligentes e que não servem de fato para nada. Talvez não nesse nível de falar que não servem para nada, mas que não são modelos inteligentes, que estão na inteligência e que não sei dizer se ele realmente acha que não vai ter efeito nenhum. E existem também as pessoas que falam que em 2 anos ninguém vai mais ter emprego e o mercado vai estar destruído. Eu não sou pesquisador de inteligência artificial, sou um mero usuário, e a minha opinião fica um pouco no meio desses dois caminhos. A gente que é dev sabe que LLMs não são de fato inteligentes, são modelos de aprendizado de máquina que têm como objetivo cuspir um token. Então, quando você manda uma mensagem em sistemas como o ChatGPT, você tem um prompt de sistema, mas o que ele está fazendo de fato é cuspindo tokens sem parar. E é por isso que, por exemplo, no ChatGPT você vê a resposta vindo como uma stream, né? Você não recebe a resposta pronta. E se você usar a API também, você não recebe uma resposta pronta, a não ser que você queira. Mas, em geral, você vê palavra por palavra, token por token, sendo cuspido em tempo real. Ou seja, são modelos que não estão de fato pensando. Eles estão cuspindo o próximo token. Agora, eu também acho que é um pouco simplista falar que, por esses modelos não serem inteligentes, e aqui um questionamento interessante é: o que é inteligência? Porque, querendo ou não, mesmo que eles apenas estejam cuspindo tokens, eles têm, até certo ponto, uma capacidade de raciocínio, eles cospem tokens e palavras e frases e parágrafos que fazem sentido, que têm contexto, e que atingem o propósito do que você pediu em muitos dos casos. Então eu acho que é um pouquinho exagerado falar que eles são inúteis, que eles são modelos burros ou algo do tipo, como algumas pessoas falam. Acho que a definição se é inteligência ou não, eu vou deixar isso para os pesquisadores, mas o ponto é que no mundo real tem muita utilidade. Eu venho usando o GPT-4 diariamente para trabalhar, e coisas como o Copilot e alguns outros programas têm tido muito sucesso, justamente porque são úteis. Se fosse só um cuspidor de token inútil, ninguém ia usar isso. De toda forma, eu também não acho que, pelo menos atualmente, seja algo revolucionário, sem a menor sombra de dúvidas. Mas eu não acho que é algo que consiga fazer o trabalho de um dev no momento atual. Ajuda muito, e eu acho que o que as LLMs trazem para desenvolvedor nesse momento atual, principalmente para o pessoal mais júnior, é conseguir se equiparar a um nível de código um pouco mais alto. Então, eu, por exemplo, não acho que elas sejam tão boas para escrever código. Eu acho que LLMs são muito boas para explicar documentação, explicar como um programa funciona. Talvez para você entender como é que um programa que você nunca viu ou nunca mexeu funciona. Aprender as APIs internas de alguns programas. Eu usei muito ChatGPT para aprender um pouco do core do PHP, indo bem a fundo mesmo. Ela não me dava todas as respostas, mas ela me apontava para onde eu deveria olhar no código, ou que partes importantes do código eu deveria olhar, etc. Para isso eu acho que tem muita utilidade. Agora, também é fato que a aceleração nesse ecossistema de IAs é muito acelerada. O GPT-3 saiu não tem 2 anos. E já fez um estrago no sentido de revolução muito grande. E atualmente, agora que a gente tem esse hype de IA, tem diversas empresas sendo capitalizadas com esse intuito, recebendo investimentos para desenvolver esses produtos de IA e tudo mais. E a gente tem também as produtoras como a NVIDIA e como a AMD investindo massivamente nas suas placas de vídeo com o intuito de serem usadas para treinar modelos ou para inferir
dentro de modelos. Então, eu acho que é inegável dizer que não tem uma mudança de paradigma acontecendo. Ao mesmo tempo, no momento atual, eu não acho que seja o suficiente para acabar com empregos. Eu acho que numa linha de tempo suficientemente longa, todo mundo vai ser substituído por máquinas. Não sei se em 50, 100, 200, 300 anos. Mas eu acho que numa linha de tempo suficientemente longa, esse é o destino de qualquer profissão, ser substituído por um robô. Não acho que isso vai acontecer agora. O que eu acho que pode acontecer, e é muito difícil prever qualquer coisa, novamente, eu não sou pesquisador, então minha opinião é muito menos relevante ainda, eu sou mero um usuário. É muito difícil prever qualquer coisa nesse cenário, porque, por exemplo, o mecanismo de atenção, a arquitetura Transformer, que é o que potencializa as LLMs atuais, foi lançado há o quê? 6 anos. E o GPT-3 saiu tem 2 anos. Então, ninguém esperava que seria tão útil para essa finalidade. E eu acho que um dos motivos de LLMs serem tão úteis para desenvolvimento é porque a gente trabalha com texto. Código é texto. Páginas HTML são texto. Tudo de programação é texto. E esses modelos são feitos para lidarem com texto. Então, faz sentido eles serem tão bons com programação. Todas as perguntas do Stack Overflow, todo o código disponibilizado no GitHub, é tudo texto. Então, eles tiveram muitos dados de treinamento. Mas, voltando ao que eu estava falando, no momento atual, no futuro próximo, o que eu acho que pode acontecer é que agora, ao invés de você precisar de 2 desenvolvedores, você precisa de 1 com inteligência artificial. Eu não acho a gente tem o suficiente para remover o programador da equação. Porque se você voltar um pouquinho, tem 2 décadas que tentam remover o programador da equação. A gente teve ali no início dos anos 2000 sites como o GeoCities e alguns outros sites como o que até fechou recentemente. Naquela época era conhecido como Freewebs, depois renovou para Webs, que te permitia criar páginas e etc. Depois a gente teve WordPress, Joomla, Magento para e-commerce. Então sempre houveram softwares com o intuito de tirar o programador da equação, de permitir que uma pessoa construa um site do zero, construa um e-commerce do zero, construa um blog do zero. Isso é uma novidade. A gente tem os template builders e tudo mais. Isso tem tempo já. O que eu acho que a IA pode fazer é aumentar isso um nível. Então hoje, por exemplo, é muito mais fácil para alguém com pouca experiência entender como um código funciona do que era antes do GPT-3, por exemplo. Hoje é muito fácil você jogar um código no ChatGPT e pedir para que ele te explique. Hoje, com o Copilot, ele vai te dar muitas soluções, muitas vezes não elegantes, ou muitas vezes não técnicas o suficiente para o seu objetivo, mas ele te dá um horizonte. Então, acho que por enquanto o que a gente vai ver é um aumento de produtividade. E na questão do mercado, tem muita gente dizendo que já está tirando emprego. Eu não acho, eu não estou vendo isso, pelo menos não na nossa área atualmente. O que eu vejo acontecendo é que ali quando a gente teve aquele fenômeno de juros zero, ali no início da pandemia, 2021, 2022, muitas empresas contrataram sem parar. E agora não faz sentido ter tanta gente empregada e estão ocorrendo demissões. Os juros estão um pouco altos nos Estados Unidos, então as contratações diminuíram também. Eu não acho que isso é efeito de IA ainda. O que eu acho que pode acontecer é o seguinte: já que você tem essa produtividade aumentada, uma empresa X pode escolher entre manter o mesmo número de funcionários e ter uma produtividade mais elevada, 2 vezes, 3 vezes, por exemplo, 1,5 vezes, não sei, ou então reduzir o número de funcionários e manter a mesma produtividade. O que vai acontecer, eu não sei. A maioria das empresas tem backlogs gigantescos, sempre tem muita coisa para desenvolver, muita ideia para ser feita. Então, eu gosto de ser otimista e imaginar que vou investir nisso. Ao mesmo tempo, eu também acho que vai tornar a entrada no mercado um pouco mais complicada. Porque, apesar de eu ter dito que IA sozinha não é o suficiente atualmente para desenvolver sistemas complexos ou funcionalidades complicadas, pro básico ela funciona muito bem. Se você tem um CRUDzinho, e a maioria de nós ou já trabalhou muito com CRUD, ou ainda tem um CRUDzinho aqui e ali para desenvolver, IA funciona muito bem. Para esse tipo de coisa básica, funciona muito bem. E tem gente que fala, mas o que a gente faz não é básico. Eu não acho que é verdade. Eu acho que na maioria dos trabalhos, a gente não tá fazendo nada muito novo, nada muito inovador. É o básico. Inserir alguns itens no banco. É o que eu gosto de chamar de Excel sofisticado. E não tem nada de errado com isso.
Mas eu acho que é esse tipo de função que, nesse momento, inteligências artificiais vão atacar mais. É daí que vão ser softwares usando essas inteligências artificiais para suprir essa necessidade de remover um cargo, uma pessoa que é muito bem paga para fazer aquilo, para, ao invés disso, você pagar um SaaS da vida, pagar alguns dólares por mês e ter ele fazer isso. Eu acho que funções mais complexas, quem desenvolve sistemas mais complexos, funcionalidades complexas, sistemas distribuídos, integrações com diversos outros serviços, eu acho que a IA ajuda muito, mas eu não acho que ela vai substituir, pelo menos não ainda. Dito isso, eu também acho que é um pouco preocupante você achar que nunca vai ser substituído ou que isso não vai acontecer. Certamente tem muita gente investindo muito dinheiro em te substituir, porque desenvolvedor é uma pessoa cara. É um dos cargos mais caros na maioria das empresas. Então faz todo sentido substituir esses programadores por robôs. E eu acho que é interessante olhar para algumas outras áreas que estão sendo afetadas por IA. Por exemplo, hoje eu vi esse vídeo aqui no Twitter. E esse vídeo é o Museu do Louvre pegando fogo. E um monte de gente achou que era verdade, porque parece muito real. Mas é fake. Foi uma imagem gerada com Midjourney e dali foi usada uma outra IA para animar aquela imagem num vídeo. Então já dá para ver os efeitos que isso está tendo na indústria do audiovisual, por exemplo, com IA generativa. A gente viu recentemente a Associação dos Atores Americana fazendo negociações sobre avatares digitais, tem séries e filmes já utilizando inteligência artificial, e aí fica aquela. Muita gente acha que é tudo ou nada, ou a IA não serve para absolutamente nada e não vai substituir ninguém, ou ela vai tomar todos os empregos. Mas existe aí uma opção no meio que é onde a IA é suficiente para eliminar a maioria dos empregos. Então, quando você pega um filme, sei lá, da Marvel, o que você precisa de ator mesmo são os principais. O resto, tanto faz se foi contratado ou se foi gerado por inteligência artificial. Isso não importa. O que importa são os principais. São eles que vendem filme. Então, para todo o resto, não precisa contratar um ator. Ou então, para os efeitos, ao invés de você contratar uma empresa de VFX, bom, você não vai contratar uma empresa de VFX provavelmente, mas ao invés de ela ter, não sei, 100 funcionários para fazer efeito para aquele filme, ela vai ter 5, ou 10, ou 15. Eu acho que é importante pensar por esse aspecto também. E a pergunta que fica é, isso vai gerar mais empregos, mais empresas, porque agora você tem essa produtividade aumentada? Será que as empresas vão aumentar a produtividade delas? Ou será que isso vai acarretar uma quantidade menor de funções sendo necessárias para ter o mesmo rendimento? Se a gente olhar para o momento atual e para o passado, não sei se houve uma diminuição tão grande. Hoje a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de middle managers. Tem muita gente que seria relativamente facilmente substituída por inteligência artificial. Mas o ponto é, no final do dia, você ainda precisa de pessoas falando com pessoas. Certamente na empresa que você trabalha tem um monte de coisa que você pensa que alguém podia fazer sozinho, mas eles ainda interagem com outras pessoas. Ainda tem o problema de se relacionar com humanos e tentar entender qual é o objetivo, qual é o problema a ser tratado, que eu acho que é muito difícil para um modelo, para um LLM entender agora. Eu acho que o que esses modelos resolvem no momento sozinhos é a parte do código, o que de fato é uma parte muito importante. Mas eu acho que eles não resolvem ainda a parte de entender os requisitos, de modelar um domínio, de interagir com pessoas, de interagir com empresas diferentes. Essa parte eu acho que ainda não rola. E talvez um dia role, talvez seja mais próximo do que eu imagino. Mas eu acho que no momento o que está sendo tratado, que a gente consegue usar de fato essas inteligências artificiais é para escrever código. Elas ajudam muito, por exemplo, para modelar um domínio. Eu acho que o GPT-4, pessoalmente, ele funciona muito bem como se fosse um engenheiro júnior. Então você conversa com ele, você dá ideias, ele te retruca com algumas ideias, você continua nesse loop interativo até chegar em algo que seja benéfico. E para isso eu acho que funciona muito, 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 muito bem. Resta a gente ver como vai ser a evolução disso, o que a gente tem no futuro. GPT-5, outros modelos entrando aí. Vai ter esse aumento de potência computacional com as novas GPUs da NVIDIA, da AMD, que vai permitir que essas empresas treinem seus modelos em menos tempo, que a gente possa inferir em menos tempo também, então ter respostas mais rápidas dessas APIs ou até rodar localmente.
E eu acho que é muito, muito difícil a gente prever o que vai acontecer, porque há 5 anos eu duvido que o melhor pesquisador de inteligência artificial soubesse quão revolucionário seria o GPT-3. E eu acho também interessante se manter de olho em outras indústrias. Então, algumas indústrias que eu acho que vão ser muito afetadas por IA. Audiovisual, com certeza. E também funções simples, como, por exemplo, quem tem o trabalho de inserir dados numa planilha Excel, ou então extrair dados na planilha Excel. Isso é o tipo de coisa que é muito fácil você automatizar com qualquer LLM, mesmo as LLMs com pouquíssimos parâmetros. E eu acho que esse tipo de função repetitiva certamente vai ser bem afetado por LLM. Mas eu também acho que é chute saber o que vai acontecer. Mas, por enquanto, eu acho que pra gente deve, principalmente pra pessoa que já tá inserida no mercado há algum tempo, inteligência artificial tá mais como fazer pair programming com um outro programador do que com alguns como um substituto. Eu acho que a gente ainda não chegou no nível de substituir ninguém. Mesmo em contextos relativamente simples. Eu acho que para contextos relativamente simples, provavelmente já faria mais sentido usar ou um desses sites como Wix, Squarespace, que geram um site para você, ou WordPress, ou algo do tipo, do que talvez ter alguém codando aquilo manualmente. Mas é isso aí. Me digam o que vocês acham do assunto e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!